Nesse vídeo, iremos falar sobre a NR10. Iremos explicar tudo sobre ela, principalmente o seu conceito, que vai de tudo aquilo que trabalha com energia elétrica, começando pela fase de geração, distribuição e de consumo de energia elétrica. Ela trabalha com tudo, desde montagem de plantas, de construção e até mesmo de instalações elétricas. A NR10 trabalha com todo o conceito de energia e tudo que está ligado à sua proximidade. Para você seguir a NR10, tem que seguir um padrão de norma. E a sua empresa deve seguir também esse padrão. Caso contrário, deve ser informado. Caso siga ou caso não siga, tem que se informar se você possui esse padrão ou não. A NR10 trabalha com 4 tipos de profissionais dentro dessa área. O primeiro tipo deles é o qualificado, que é aquele que comprova a conclusão de uma área específica. O segundo tipo é o habilitado, que é aquele que é previamente registrado, previamente qualificado e com registro no conselho de classe. Temos também o terceiro tipo, que é o capacitado, aquele que é treinado e supervisionado por alguém habilitado e autorizado. E o quarto e último tipo é o autorizado, aquele habilitado, qualificado ou capacitado, com a anuência formal da empresa. O próximo passo agora é falar sobre a sinalização. Na NR10, a sinalização que trabalha com a eletricidade tem como principal função advertir e te explicar o que está acontecendo em determinada situação. Algumas das situações são as seguintes. Serve também para delimitação de áreas, assim como serve para sinalização de áreas onde pode ter acesso restrito, onde pode ter acesso público. Tem também como sinalização de impedimento de energização, que vai servir para quando o circuito estiver sem poder ser alterado, para que evite que alguém tome algum choque elétrico. E também serve para lhe permitir saber a primeira regra para se trabalhar em alta tensão, segundo a NR10, é que o trabalhador tenha treinamento e que tenha sua identificação. Outra importantíssima regra é que os serviços não podem ser realizados individualmente. Duas coisas muito importantes também é que se conversem ou iniciem conversas quando estiverem ao pé do poste. E também é importantíssimo que sempre portem uma ordem de serviço. E juntamente com isso, vale a pena relembrar que não deve, em momento algum, trabalhar com o sistema energizado. É de extrema importância que o sistema esteja desligado e esteja devidamente informando isso. Deve ser também muito importante lembrarem de verificar os aterramentos elétricos e as malhas de terra, para verificar que não caia nenhum raio sobre o sistema enquanto esteja se operando. Tem que também ter especificações dos EPIs e dos EPCs, para os trabalhadores não se machucarem durante o trabalho. Caso não seja possível cumprir as normas, também vale lembrar que você deve usar roupas que possuam proteção da condutibilidade, da inflamabilidade e de influências eletromagnéticas. Além de tudo isso que já foi informado, caso ocorra algum acidente ou tenha chance de acontecer algum acidente que envolva algum trabalhador, é de extrema importância que todos que estejam na região vão comunicar ao seu supervisor hierárquico. Para trabalhar em áreas que possuam energia elétrica, é muito importante que você impeça a reenergização do circuito, verifique se tem alguma tensão, tem que fazer a instalação de um aterramento temporário e instalação de sinalização, para impedir que tenha circulações impróprias na região. Trabalhar com ferramentas e instalações elétricas deixará você sempre propenso a riscos de eletricidade. Todo trabalho envolvendo eletricidade deve ser somente executado após um rigoroso programa de prevenção, para que você não tome essa descarga elétrica. Agora eu vou explicar sobre o choque elétrico. Bom, praticamente o corpo humano é um condutor de eletricidade. Quando o corpo entra em contato com a corrente elétrica, ela é direcionada para o Sol, ou então para algum outro elemento condutor. Agora eu vou adentrar só mais um pouquinho sobre a queimadura. Eu falei anteriormente da queimadura em relação ao choque elétrico e ao arco elétrico. Vale lembrar que a queimadura vale tanto para isolantes quanto para condutores. A queimadura é algo muito perigoso, principalmente a queimadura elétrica, que se diferencia da queimadura normal. Agora, para finalizar, irei falar sobre a falta de segurança com a eletricidade, relembrando que o principal fator para isso é a negligência do trabalhador. Identificações de circuitos elétricos, travamento e bloqueios de circuito e de equipamentos que mexem com essa ideia de circuito, restrições e impedimentos de acesso, e serve também para identificação de equipamento e de circuito.
Como vocês podem ver essas imagens, ela serve justamente para explicar o que acontece quando você não segue as normas da NR10 e que, no mínimo, esses testes devem ocorrer uma vez por ano. O uso de equipamentos e de ferramentas para funções que não são as suas reais funções também é algo muito presente e que acaba, assim, sendo uma negligência. Em primeiro de tudo está o uso incorreto de equipamento por falta de preparo e por falta de qualificação. Também é importante documentação que comprove a capacidade do trabalhador, relatório de inspeções feitas no local de trabalho e também testes de isolações elétricas. E também é importante que se faça descrição dos processos de emergência. E essas são as medidas que você deve tomar em estações acima de 75 kW. E como você pode ver nessa imagem, é o que ocorre quando você segue os padrões da norma NR10. E agora eu vou explicar para vocês o que ocorre quando você deve trabalhar com alta tensão, segundo a NR10. Outro grande risco de trabalhar com eletricidade é o arco elétrico, mais conhecido como arco voltaico, e ele é a transmissão de corrente por um meio que em princípio é um isolante, como por exemplo o ar. Para os estabelecimentos que trabalham acima de 75 kV, a NR10 tem as suas próprias normas específicas, que são elas: instruções técnicas e administrativas de segurança e de saúde. Esse fator é o fator SBR, que ele diz praticamente que a lesão interior é pior do que a lesão exterior. Também vale ressaltar que o tratamento inadequado pode piorar a lesão. Então, por causa desses riscos ocupacionais, é muito importante que os profissionais da área e os trabalhadores organizem juntos um mapa com esses fatores de risco para poder proteger a todos os envolvidos. Justamente o que torna essas lesões piores é por causa das contrações internas. Vale ressaltar também que não é para cair em crendices e aplicar tratamentos que na verdade não é nada real. O ideal é que a pessoa se afaste do circuito elétrico e seja direcionada para um especialista. Como eu já afirmei mais cedo, é muito importante que tenha a desenergização da área que você for trabalhar. Caso isso não seja possível, é aconselhável que você use equipamentos isolantes nas partes vivas do corpo, ou então que informe as áreas que você não pode andar de forma despreparada. E também, por último, menos importante, vale ressaltar que deve-se fazer testes tanto em laboratórios quanto testes elétricos em materiais que sejam isolantes, em ferramentas e em equipamentos elétricos. Os danos causados ao corpo humano variam principalmente a depender do tempo à exposição à corrente e da intensidade dessa corrente. A depender, pode causar só uma queimadura ou pode até mesmo gerar paradas cardíacas e juntamente com contrações musculares. Ele ocorre geralmente quando você desliga ou liga algum equipamento elétrico. Ele é extremamente perigoso, tanto quanto a corrente elétrica. A depender da sua intensidade, ele pode causar queimaduras de terceiro grau e pode até mesmo causar incêndio. Então ele é muito perigoso e é necessário bastante cuidado. Essa política de curso, ela deve ser assumida pela política de segurança do trabalho nas empresas. E vale sempre relembrar que serviços envolvendo energia elétrica sempre podem causar graves danos às pessoas. É importante também falarmos sobre a segurança do trabalho com a eletricidade. A segurança do trabalho é aquele tipo de ciência que estuda justamente a prevenção dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho são variados, existem de diversos tipos. Eles variam até mesmo dos acidentes ocupacionais, que são acidentes a depender da sua área de trabalho. E por último, e talvez seja o pior deles, é o uso de equipamentos que estão ligados à corrente elétrica. Outros dois fatores é o uso de EPIs e EPCs de maneira incorreta e o uso de ferramentas e de equipamentos que estão danificados.